Já vai, já vai. Cheguei. Hoje são 17 de dezembro de 2019, terça-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Anteontem, dia 15 de dezembro, fiz um vídeo com o título Um Ateu Infeliz. Naquele vídeo, eu li o comentário feito pelo português que se chama Ricardo Correia. Mora em Portugal, numa família fanaticamente religiosa cristã católica, e ele se diz ateu e sofre pressão por parte de seus próprios familiares. Veja o que a religião é capaz de fazer com uma família, com pessoas que vivem sob o mesmo teto. Recebi vários comentários naquele vídeo, repito, com o título Um Ateu Infeliz. E um dos comentários bem interessantes, um deles, é o do Pedro Santos. Vou ler aqui. O Pedro Santos escreveu assim, abre aspas, bom o vídeo, Eustáquio. A falta de empatia para quem se declara abertamente ateu e contrário à Bíblia é notório no dia a dia. Ao longo dos meus 21 anos de ceticismo, eu também já sofri alguns preconceitos com isso, tanto no meio social quanto no trabalho. Isso é o preço que pagamos por ser lógicos e racionais e ter fugido do mundo da Alice no País das Maravilhas. Fecha aspas. Eis aí o comentário do Pedro Santos. Eu respondi a ele de forma bem simples. Escrevi assim, valeu, Pedro, eu nunca sofri preconceito pelo fato de ser ateu, nunca. E me declaro ateu publicamente desde que me entendo por gente. Eis aí o recadinho que eu fiz para o Pedro Santos. E é verdade. Eu recebo aí, ao longo dos meus vídeos sobre religião, hoje eu tenho mais de 2.000 vídeos sobre religião no YouTube. E sempre, com frequência, recebo comentários de ateus, pessoas que se dizem ateias, declarando, confessando que sofreram e sofrem ainda preconceitos pelo fato de serem ateus. Eu repito, eu, Eustáquio, nunca, jamais sofri preconceito algum por me declarar ateu. E me declaro ateu desde que me entendo por gente, desde os 9 anos de idade, lá em Sobral, minha terra natal no interior do Ceará. Sobral é uma cidadezinha, a segunda mais importante do estado do Ceará, fora Fortaleza, a capital. Você tem Juazeiro do Norte, que é uma cidade maior que Sobral, e Sobral aí é a segunda cidade maior geograficamente. Mas é uma cidade muito evoluída, Sobral. Pois bem, ela é uma cidade ainda hoje essencialmente cristã católica. E no meu tempo, quando eu morava lá, com maior razão ainda, as igrejinhas católicas lá em Sobral são inúmeras e mostro muitas aí em vários vídeos. Então eu nasci numa família também cristã católica. Minha mãe teve 19 filhos, 18 sobreviveram, um aí foi aborto. E dos 18, hoje há apenas 8 vivos, 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Então lá em Sobral, nasci numa família essencialmente católica, cristã católica, e sempre me declarei ateu. Nunca sofri preconceito em colégio, nunca sofri preconceito quando eu servi ao exército lá em Sobral, o tiro de guerra 10011. Nunca sofri preconceito pelo fato de ser ateu diante dos meus coleguinhas de infância e adolescência e também na fase adulta aqui em Fortaleza,
como também em Brasília. Jamais, sempre me declarei ateu e jamais, repito, sofri preconceito, perseguição alguma. Mas eu vejo que isso é uma realidade em relação a outras pessoas e aqui em relação ao Pedro Santos. Muito bem, e o Pedro Santos respondeu novamente assim, quando eu afirmei a ele que jamais sofri preconceito pelo fato de ser ateu. E novamente ele escreveu assim, abre aspas, que bom que isso não aconteceu com o Senhor. Trabalhei um bom tempo em uma empresa e sempre aos finais de semana o pessoal se reunia para fazer uma oração. Grande parte das pessoas do setor na qual eu fazia parte ou eram evangélicos ou diziam acreditar em Deus. Certo dia, eu ainda era novo na empresa, me recusei a participar da oração e expliquei os motivos. Muitas pessoas da empresa pararam de falar comigo fora do trabalho. Só conversavam comigo dentro da empresa quando era caso de necessidade. Caso contrário, não falavam comigo. Até de um grupo de WhatsApp de funcionários me excluíram. No começo foi ruim, mas depois dei-lhes uma bela de uma banana e saí dizendo, como na canção da Luca, tô nem aí, fecha aspas. Eis aí o comentário do Pedro Santos. Ele diz que trabalhou numa empresa e sempre nos finais de semana o pessoal se reunia para fazer uma oração. Veja que empresa desgraçada é essa. Os patrões ali se reuniam para fazer uma oração. As pessoas, infelizmente, não sabem dividir o que é crença religiosa e trabalho. Trabalho é uma coisa, crença religiosa é outra. Cada pessoa tem sua crença religiosa. Cada pessoa tem sua crença religiosa e deve respeitar a crença dos outros. Um patrão, um chefe de uma empresa, reunir o pessoal para fazer uma oração, esse chefe de empresa aí, esse patrão, é um idiota. É um idiota, uma pessoa que não merece o menor respeito. Ele não tem a dignidade de respeitar a crença dos outros. Se ele é, por exemplo, um cristão, ele tem que olhar que nem todos que estão na sala ali devem aderir à crença deles, à crença dele. Se ele é um cristão, então ele tem que ficar com essa crença, com essa religião para ele. Jamais reunir no local de trabalho um grupo de pessoas para fazer uma oração. Porque, repito, nem todos os trabalhadores ali, nem todos os empregados comungam com a mesma crença religiosa dele. Então é preciso respeitar isso. Então, um chefe que reúne seus subordinados para fazer uma oração, esse chefe aí é ridículo. É uma pessoa realmente ignorante, excessivamente ignorante, excessivamente insuportável. E o Pedro Santos participou dessa ilusão aí. Antes ele participou desses grupos de oração e depois não participou mais. E aí veio o quê? Veio aqueles olhares preconceituosos pelo fato de ele ter desistido de fazer parte do grupo de orações. Isso, a posição do Pedro Santos foi corretíssima. Foi corretíssima. Já a posição de seus colegas, entre aspas, do trabalho, de seu trabalho, esses aí não são colegas, porque muitos aí, alguns deles, passaram a tratar com discriminação o Pedro Santos apenas porque não faz parte da crença religiosa deles. Isso, gente, é ignorância. Isso mostra como a crença religiosa faz mal
as pessoas que são portadoras dessa crença religiosa. Como é uma coisa assaz, maléfica ao ser humano. É o ódio, é o preconceito por causa da crença religiosa. E a gente vê essa desgraça aí em muitos lares. Basta que um membro de uma família tenha ali uma crença diferente ou uma não crença, para que haja ódio ali por parte dos que creem. Então você vê que, no fundo, a crença religiosa, a religião, traz sérios malefícios até mesmo aos membros de uma determinada família. Traz malefícios nos locais de trabalho, como você vê o caso aí pelo qual passou o Pedro Santos. Então você vê que a religião causa todos esses males. E quem ganha com isso são apenas as igrejas, que faturam dinheiro aí, e muito por meio de dízimos, ofertas e doações, enquanto os fiéis se chocam dentro dos lares, nos locais de trabalho, nas ruas, etc. Portanto, aí, repito, eu, Eustáquio, ateu, desde que me entendo por gente, jamais sofri preconceito algum. Em nenhum lugar sofri preconceito algum. Certinho? Muito obrigado aí, Pedro Santos. E vamos para a frente.